Quero te agradecer pela sua presença aqui. Eu sei que você iniciou esse processo há pouco mais, né, de 1 ano atrás e você, então, teve uma jornada brilhante, né, para compartilhar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre quem é a Gisele, né? Aonde você mora no Brasil, quanto tempo de experiência você tem, a área que você trabalha, para que as pessoas que estão aqui nos assistindo possam entender um pouquinho quem é você e a gente possa entender essa história, como os Estados Unidos entrou na sua vida. Tá bom. Eu sou de Vitória da Conquista, Bahia, quase sou conterrânea. Eu tenho 27 anos, sou casada, ainda não tenho filhos e eu tenho 5 anos como enfermeira. Nesses 5 anos eu já trabalhei em hospital, emergência, urgência e emergência, né? Trabalhei também em maternidade e numa ala cirúrgica também. E agora eu estou trabalhando com enfermagem domiciliar. Pacientes que têm home care, que precisam da assistência da enfermeira, das visitas de enfermagem, e pacientes também que estão fazendo tratamento com antibióticos em domicílio. Perfeito! Então, você tem aí já, mesmo com 5 anos ali, né, de experiência, já uma bagagem, né, de diversos ambientes aí da área da enfermagem. E aí, Gisele, me conte, você, né, quase minha conterrânea, Vitória da Conquista. Quando a gente tem São João, a gente vai para Vitória da Conquista, né? Porque tem um forrozinho bom, faz um frio legal, parece até que a gente está na Europa. É verdade. Conta pra gente, como é que os Estados Unidos veio parar na sua vida, assim, essa ideia louca de querer ser enfermeira internacional? Como é que tudo isso surgiu? Você realmente descobriu de repente nas redes sociais? Ou foi uma indicação de alguém? Ou você já tinha esse interesse desde a sua graduação? Assim, quando eu era graduanda, eu queria fazer um concurso e passar nesse concurso. Só que ao longo da minha jornada, eu convivi com enfermeiras que tinham outros vínculos de concurso, como concursadas, ganhavam bem, mas não tinham qualidade de vida. Elas trabalhavam em 2 empregos, o emprego da nomeação delas e o emprego que era minha colega, onde elas eram minha colega. E, assim, correndo de um plantão para outro, pedindo uma troca aqui, outra troca ali, com um colega aqui, outro colega ali. E eu, assim, na época eu tinha o quê? 23, 24. Eu falava, meu Deus, quando eu tiver 40, eu não quero estar vivendo assim. Porque, assim, você constrói uma carreira, você é enfermeira, você ganha bem, ou em 1 ou em 2 empregos, mas você não viaja. Assim, para elas irem ali na Argentina, é um planejamento de 1 ano. Perfeito. Então, eu pensava, eu quero mais. Desde criança, minha mãe falava que, meu Deus, essa menina nasceu com alma de rico. Mas assim, sabe, eu sei que a profissão da gente proporciona algumas coisas aqui no Brasil, mas era pouco pro que eu quero. Muito Aí apareceu você no Instagram pra mim. Gente, meu Deus, que menina retada é essa, viu? Gostei, já gostei aqui do início da nossa conversa. O céu é o limite para você, Gisele. Então a gente já vai conhecer, porque a gente já sabe o quanto que você trilhou nessa trajetória, né? Em menos ali de 1 ano. E quanto que você já conquistou, né? Saindo do absolutamente zero de entendimento, de conhecer o processo e ter vivido tantas vitórias que você vai compartilhar aqui com a gente. Então, já gostei aí desse início que você falou, que realmente você nasceu para querer mais. E realmente eu acho que isso é o que nos motiva. E você tocou num ponto importante da realidade de muitos colegas, né, no Brasil, que muitas vezes acreditam que o concurso público, né, ser servidor público é realmente também 1000 maravilhas no sentido de estabilidade, mas e aí a vida pessoal e a qualidade de vida, né? Quantos colegas, mesmo concursados, precisam ter 2, 3 empregos para poder se manter, ter uma qualidade no sentido de financeiro, né? Mas aí perde a qualidade de vida, de tempo com a família, de poder viajar. A questão do planejamento a longo prazo, como você mencionou, às vezes para fazer uma viagem é 1000 trocas, né? É troca aqui, troca ali, e aí faz 24, 36 para poder você se sacrificar e conseguir, de alguma forma, também aproveitar um pouco da sua vida. Então, eu acho que essa é a realidade de muitos no Brasil. E você realmente estava inconformada com essa situação. Você não quer viver essa realidade. Eu apareci para você no Instagram, e aí como é que foi o nosso namoro, né? Você casou logo comigo ou você ainda ficou me paquerando por muitos meses? Fiquei paquerando. Eu acho que eu assisti quase todos os esquentas que tem no seu canal.
E olhei todo o seu Instagram. E assim, eu gostei mais porque você é do mesmo estado que eu. E assim, quando a gente pesquisa qualquer coisa grande, alguma coisa diferente que você vai fazer, aparece sempre gente de São Paulo, Rio de Janeiro. Aí assim, não encaixava com a minha realidade. Sim. Pra mim não parecia possível, pareceu mais possível quando eu via alguém que era daqui, que fez e era possível. Muito bom. Então teve essa conexão, né? Porque a gente é baiana, né? Então ali você teve um ponto de conexão comigo, dizendo, não, se ela conseguiu também, eu sou baiana também, vou conseguir. E aí você começou essa caminhada, então, após, né, esse processo de namoro ali. Quando foi que você casou comigo, entrando para a turma 15? Em fevereiro de 2025. E aí, como é que foi essa jornada de descobertas para você entrar no processo, né? Foi algo mais leve? Foi algo que foi árduo? Esse processo de validar o diploma junto com o Nasce na Gringa? Assim, eu trabalhava em um hospital antes e eu chegava em casa só conseguia dormir, porque era muito exaustivo o plantão em si, né? Sim. E aí, quando eu decidi que eu queria ir embora, eu falei, amor, falei com meu marido, né? Falei, amor, a gente vai embora para os Estados Unidos. Vamos remexer essa vida todinha aqui. Aí eu pedi demissão do meu trabalho no hospital. E fiquei trabalhando só com atendimento domiciliar. Que assim, eu ganhava menos, mas eu chegava em casa, conseguia dormir, descansar e estudar. Aí, quando você abriu a turma 15, eu não sei se foi à noite que você já disponibilizou para os primeiros ou se foi no dia seguinte. Eu sei que eu coloquei um alarme que eu queria ser as primeiras para poder garantir logo minha vaga. Porque você falou que o processo era longo, né? Que era importante começar logo, mesmo que você não sabia inglês. Aí eu falei, então eu vou começar logo. E aí eu coloquei o alarme para entrar na turma 15. E assim, eu tinha o planejamento de fazer uma cirurgia plástica e eu tinha o dinheiro dessa cirurgia plástica guardada. Já tô até imaginando aonde é que essa conversa vai parar. Aí eu falei, se eu ganhar em dólar, eu posso voltar no Brasil e fazer a plástica que eu quiser. Peguei meu dinheiro da cirurgia plástica e comecei a investir no processo, que você não gasta tudo de vez, né? Você vai pagando aos poucos de acordo. Só que como eu não queria fazer dívida, eu fui pagando pouquinho, e usei esse dinheiro da cirurgia plástica e valeu super a pena. Gente, que legal! Então você pensou ali lá na frente, né? Mais na frente vou ganhar em dólar, vai ser mais fácil, volto pro Brasil em algum momento das minhas férias, faço a minha plástica, vai ser muito mais, né, proveitoso ali e vou investir no meu futuro. Gente, que jogada de mestre, viu? Amei! E aí agora você entrando no processo, investindo o dinheiro da sua cirurgia plástica que você estava ali, né, se programando para fazer e mudou a rota ali para o seu futuro, né? Primeiramente, eu queria saber, o seu esposo topou essa sua aventura ou ele realmente deu um pé para trás, resistiu, falou que era loucura da sua cabeça? Ele ficou mais empolgado do que com qualquer sonho que eu já tive. Eu já tive sonho de passar em concurso, eu até passei em concurso no meio do processo, só que eu falei, mano, eu vou assumir porque a gente vai embora. Então não compensa mudar de cidade por esse concurso. No meio do processo eu passei num concurso, fui chamado e não fui. E aí... Gente, que coragem. Meu marido já fala inglês, ele já é fluente. Então, ele tá sonhando comigo. Gente, que maravilhoso isso, meu Deus, a sua história inspira muita gente, tá me inspirando agora, viu? Você é uma menina muito determinada, como diz na Bahia, retada. E de muita coragem, vou te dizer, porque você tinha um planejamento da sua cirurgia, primeiramente, você investiu no processo, pensando no futuro a longo prazo. Você iniciou essa jornada mesmo sem ter ali assumido o seu concurso, né, que você estudou, era um objetivo do passado seu, de ser uma concursada, e você tomar a decisão de você não assumir o seu concurso foi uma decisão de muita coragem, também pensando no seu futuro. Então, eu acredito que você realmente está determinada nesse processo, viu? E tudo isso tem a ver com os resultados que você teve em tão pouco tempo. Então, é importante que as pessoas vejam que quanto mais você se dedica, e o resultado do seu processo é muito diretamente relacionado à sua dedicação.
Então, o que você teve de conquistas foi porque você foi uma pessoa muito dedicada ao processo. Então, você entrou em fevereiro de 2025 no nosso programa da turma 15 e você iniciou essa jornada, né? A gente sabe que inicialmente a gente tem um processo de validação, que é aquela fase inicial do processo, causa muita ansiedade, né? Aquela sensação de, meu Deus, será que vai dar certo? Você em algum momento sentiu medo de que realmente não iria acontecer? Para você essa etapa inicial, ou você confiou que realmente não? Eu fazendo todas as orientações que eram me dadas, vai dar certo, não tem para onde fugir. Como é que foi isso para você nesse processo dentro da turma 15? Assim, antes de eu entrar na turma 15, eu assisti seus vídeos falando sobre toda a documentação que era necessária. E aí eu ainda não sabia que eu ia fazer por Nova York. Por Montana, precisava do histórico escolar. Só que a minha escola fechou, né? Sim. Aí eu assim, tudo que eu vou fazer eu sempre peço muita direção de Deus. Aí eu falei, meu Deus, se for para eu começar esse processo, me faz achar meu documento do histórico escolar para me dar essa confirmação de que realmente é a tua vontade para minha vida. Lorena, eu abri o baú da cama, tava o histórico escolar assim, separadinho. Aí eu falei, não, eu preciso começar porque não vai dar errado. Gente. E assim... Quando eu comecei, eu falei pro meu marido, eu falei, irmão, pode demorar 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, mas a gente vai. E aí, nesse momento, eu fui com medo. Meu Deus, e nada melhor do que a gente ter as respostas de Deus, né? Para o direcionamento na nossa vida. E ele te deu, assim, eu costumo dizer que às vezes, né? Ele fala muito comigo também. E às vezes eu falo, às vezes você pede, né, uma resposta, ele te dá na sua cara, assim, ó, pá! Mas assim, ó, você tá achando que você tá duvidando que eu tô nesse processo? Comigo eu tive muitas experiências, né, no meu processo também. Voltada, né, para a questão de Deus e tudo mais, a minha intimidade com ele. E eu tive muitas respostas assim, como a sua que você teve, de fazer uma pergunta e, tipo, momentos depois ele me dá a resposta e você chega a se choca, né? Você se constrange com aquilo que acontece, porque você fala, não é possível. Não tô ficando doida, né? Realmente é a resposta de Deus. Então, eu acho que quando você tem um processo e você tem esse direcionamento, traz muito mais conforto, por mais que haja medo por algo que é diferente, algo que você nunca viveu, que é algo novo, que é normal, né? A gente sentir esse medo, até porque existe um investimento da sua parte, você pegou o dinheiro da sua cirurgia plástica para começar. Então, obviamente que existe um medo ali, né? Financeiro e tudo mais. Mas então, você iniciou esse processo com a resposta de Deus para sua vida e você começou por Nova York, né? Como é que foi o seu processo de validação por Nova York? Assim, eu escolhi Nova York porque você falou que era mais demorado. E como eu não falava inglês, eu falei, então eu não tenho pressa, porque eu preciso aprender inglês. E aí, primeiro eu fui no Corém, como vocês orientam, o Corém pediu para eu pagar a taxa online, eles que enviaram a documentação. Qualquer dúvida eu mandava e-mail. E assim, os seus vídeos que tem na plataforma é muito autoexplicativo. Só que eu sou uma pessoa assim que vejo as coisas 2 vezes e ainda fico com medo de fazer errado. Aí eu mandava um e-mail para a Luzinete. É assim mesmo? Tá certo? Aí ela, tá certo, vai dar tudo certo, fica tranquila. E aí depois eu fui na faculdade. A faculdade, eles não quiseram que vocês preenchessem os documentos e mandaram para a sede deles, porque a sede deles é em Recife. Acho que a documentação da faculdade acho que chegou depois da do Corém, mas nenhuma das duas eu tive nenhum tipo de problema. Só que até na hora de preencher o cadastro no CDFNS, eu mandava e-mail, mesmo que tinha um vídeo bem explicativo. Aí eu mandava e-mail, apareceu isso aqui, tá certo isso mesmo? Aí ela respondia, na mesma hora. Assim, rápido ela respondia, tá certo, é só você confirmar. E aí, essa parte de validação de documento, eu não tive nenhum problema. Muito bom. Então, foi bem tranquila com as instituições, né? O seu Corém, o Corém da Bahia, então ele faz todo o processamento online. Então, eles que enviam as informações e a faculdade, ela preferiu fazer todo o preenchimento da documentação. E aí é importante a gente falar sobre isso, porque para cada pessoa o processo vai ser um pouco diferente, tá? Então, muitos processos você vai ter realmente ali o apoio da faculdade, no sentido de receber da assessoria, né? Todo o preenchimento da documentação para que eles possam apenas assinar ali e carimbar para o envio ao CDFNS, mas existem faculdades como a da Gisele que não foi aberta nesse sentido e eles preferem fazer toda a documentação
e fazer um encaminhamento. Então, depende muito de caso para caso. Então, nesse processo de validação, às vezes, o próprio aplicante, né, o aluno em si, ele precisa se envolver no processo, porque depende da instituição, né? Às vezes envolve pagamento de taxas, como é o caso ali do Corém, onde Gisele precisou pagar a taxa do Corém, que é necessária para o processo. Enfim, essa etapa de validação de diploma, ela é muito individual, tá? Existem instituições abertas para o processo, quando se faz com assessoria, mas existem instituições que não são abertas. E aí você precisa entender que a sua ativação desse processo é extremamente importante para o andamento do processo, tá? Passando essa fase, então, quanto tempo que levou para que o CDFNS dissesse ok com as suas documentações? Da entrada que você deu até realmente a gente receber lá a sua dashboard, né? Que estava tudo verificado em termos de documentação. Uhum. Eu entrei para a turma 15 4 de fevereiro. Uhum. Só que eu só comprei o CDFNS em 29 de abril. Sim. E aí, dia 25 de junho, eu já estava com a dashboard verde. Então, foi de abril a junho. Então, basicamente, ali 2 meses que foi bem rápido, então, o seu processo dentro do CDFNS, né? Então, a sua verificação de documentação foi ok. E aí, nesse momento, era a etapa do Conselho de Enfermagem, que é a etapa onde o Conselho de Nova York vai realmente fazer a validação do seu diploma. Então, de junho de 2025, quando foi que você teve o seu diploma validado nos Estados Unidos? Eu apliquei em julho, no comecinho de julho, né, no board de Nova York, e a minha autorização para fazer a prova veio no dia 24 de julho. Eu apliquei no dia 9 de julho e a autorização para fazer a prova foi no dia 24 de julho, no mesmo mês. Gente, o seu tempo foi um tempo recorde. O seu foi o quê? 15 dias para você receber a sua validação de diploma pelo Board of Nursing de Nova York? Eu não lembrava que tinha sido tão rápido assim, mas verificando todos os e-mails e as conversas que eu tenho com vocês, foram essas as datas. Gente, então foi muito rápido o seu processo, Gisele, porque assim, você sabe como a gente orienta até no início das nossas aulas, falando sobre Nova York, que demora de 3 ali, 6 meses, né? Depende realmente ali da quantidade de aplicações que eles estão, né, envolvidos ali no processo, naquele período. Você não esperava essa agilidade, aposto. Não esperava mesmo, senão eu já estaria fluente no inglês. Mas eu não estava acreditando que ia ser tão rápido assim, Lorena. Então eu estudava inglês, mas eu estudava de leve, sem pressão. Gente, então foi dar flash o seu processo. E aí, como é que foi a próxima etapa? Porque aí já era a etapa do estudo pro NCLEX, direcionamento. Como é que foi a sua preparação? Conta pra gente aí. Eu tava em pânico, porque todo mundo fala que é uma prova difícil, que às vezes você não passa de primeira. E assim, minha reserva financeira já tava, assim, dinheiro para sobreviver só mais um mês. Uhum. Assim, minhas contas, né? Uhum. E aí, eu não tava confiante. Eu queria agendar a prova pra daqui a 1 ano. Tipo, o dia que eu pegar a autorização, há 1 ano. Aí meu marido falou, não, você consegue. E ele sempre acredita muito em mim, acredita mais do que eu mesma. Muito você legal. consegue, amor, você estuda, não sei o quê. Aí, eu marquei minha prova pra fevereiro. Marquei pra 7 meses depois, ou 6 meses depois, que eu tinha recebido a autorização. Uhum. E assim, só 6 meses pra estudar, né? E eu ainda não tive como comprar o eWord. Porque você fala pra gente se apegar a uma plataforma de questões. Que o NCLEX é uma prova que você precisa fazer questões para você passar na prova. Não é conteúdo, porque o conteúdo é muito grande. Fazendo questões você consegue. Sim. E aí, eu comecei a estudar pelo YouTube com algumas enfermeiras americanas, só para adquirir vocabulário, para aprender vocabulário médico em inglês. Sim. Eu acho que eu fiquei 1 ou 2 meses estudando assim, até eu conseguir comprar o eWord. E aí, eu fiz todas as questões do banco de questões, zerei o banco de questões, depois voltei fazendo todas as que eu tinha errado. Na hora de almoço, eu levava o celular, ficava no eWord fazendo questão. Em casa, fazendo questão. E aí, quando eu não sabia algum assunto assim, porque lá eles dão a resposta da pergunta, né? A explicação da doença, do que for. Quando eu não entendia, aí eu ia estudar o conteúdo só relacionado àquela doença que eu não estava conseguindo entender. Mas assim, não estava confiante para a prova. Você nunca acha que você já sabe o suficiente. Porque o assunto é muito grande. Verdade.
Verdade. E em termos de conteúdos, de apostila, como é que foi, assim, os seus estudos também? Você disponibiliza pra gente no curso uma apostila com tudo que você precisa saber para o NCLEX, tipo assim, de forma resumida. Valores laboratoriais, uns macetes de questões, é assim que você resolve, você tem que observar desse jeito, porque o NCLEX não é só uma prova de assunto, não é uma prova de entender a prova, você tem que pensar diferente de tudo que você já estudou. E aí tinha essa apostila que você disponibilizou pra gente, eu imprimi ela, aí eu levava ela pro trabalho, ficava na minha mesa em casa, fiz post-it com resumo dela, colei no espelho do meu quarto. E assim, Lorena, a apostila é maravilhosa, mas quando eu cheguei, depois de ter passado na prova, eu quis jogar fora porque eu não aguentava mais ver. Você tomou, como é o nome? Tomou ringe, tomou pavor da apostila. Foi. Mas assim, graças a Deus ela me salvou, porque era bem resumidinho, bem separadinho as coisas, e eu carregava ela para todo lugar. Aí meu estudo foi fazendo questões, lendo a apostila, todo dia eu lia essa apostila pelo menos 1 ou 2 vezes. O que eu tava esquecendo eu relia, para não esquecer de novo. E fazendo questão. Gente, agora me conte, como é possível, Gisele, passar no NCLEX em inglês fluente? As pessoas dizem que eu sou mentirosa na internet. Não é mentira, não é mentira. Você lê tanta questão que você já lê como se estivesse lendo em português. Na sua cabeça você já está lendo em português. É claro que é inglês, mas você lê em português. Tanto que na minha cabeça sempre fica a primeira frase. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas no começo de cada questão tem The nurse is caring. A questão se repete tanto que você aprende sem esforço. E assim, é gostoso de estudar para o NCLEX. Porque você aprende a enfermagem de um jeito diferente. Você aprende autonomia, você aprende tomada de decisão. Verdade. E assim, quem gosta de ser enfermeira vai gostar do estudo pro NCLEX. É verdade, porque é a nossa área, né? Então, é muito legal que você aprende e você, como enfermeira praticante, você pode colocar aqueles conteúdos que você está aprendendo na sua prática diária. Isso aconteceu com você? Sim, aconteceu. Eu não lembro que situação que foi que eu apliquei algum conhecimento do NCLEX. E eu sei que depois o paciente mandou mensagem no contato do serviço do meu trabalho, agradecendo meu atendimento, dizendo que meu atendimento era diferenciado e que gostou muito. Eu falei, meu Deus. Muito legal. Eu lembro que você compartilhou comigo o print de que um paciente, né, fez esse elogio, realmente dizendo que o seu atendimento era diferente, né, que você se mostrava ser uma enfermeira, né, competente e tudo mais. Então, eu acho que esse é o reflexo também, né, dos seus estudos, da aplicabilidade do NCLEX dentro da sua prática clínica e que faz todo o resultado na nossa atuação do dia a dia, né, nos traz muito mais segurança, muito mais autonomia no nosso ambiente de trabalho, poder de decisão, de entender realmente mais a fundo os detalhes do nosso paciente. Então, eu acho que o NCLEX tem muito disso, sabe? É gostoso de estudar, diferente da prova de proficiência, que vai ser um outro desafio que você vai ter mais na frente, que não é tão gostoso quanto o NCLEX, né? Porque aí já é um inglês mais geral, do dia a dia. Então, assim, o NCLEX, ele tem isso, né? De você conseguir passar na prova. Qual era o seu nível de inglês quando você começou esse processo todo e como é que você se sente depois do NCLEX? Meu nível de inglês era 0. Zeríssimo 0. Eu começava a aprender o verbo to be e não passava disso. Não passava, e assim, eu esqueci de novo o que eu tinha aprendido. Eu achava que era impossível aprender inglês. E assim, eu não sou fluente, eu acho que eu ainda estou no B1. Mas é possível, porque as palavras, você lembra das palavras. Depois que você estuda para o NCLEX, que você consegue ler uma questão em inglês e entender tudo que ela está te pedindo, você realmente vê que é possível. Tanto que hoje eu consigo ler inglês e entender tudo. Eu ainda não consigo falar, porque geralmente o speaking que vem depois é mais difícil, né? Isso. Mas eu consigo ler, consigo assistir filme em inglês e tudo isso depois do NCLEX. Porque o NCLEX eu tinha um prazo, então eu tive que estudar de verdade, sem desculpa. Então, depois da prova, melhorei bastante. E aí, depois dessa prova, qual foi o resultado da prova? O que foi que você recebeu pelos correios? Que a gente tá aqui esperando ver essa maravilha. Lorena, meu processo foi tão milagroso, de tão rápido, que eu fiz a prova dia 3 de fevereiro, dia 24 de fevereiro, já tinha chegado meu certificado.
meu Deus, gente, olha que maravilhosa essa licença dela. Meu marido vê assim, tem um envelope pra tu lá no condomínio dos Estados Unidos. Eu, dos Estados Unidos? Será o que que é? Eu ainda pensei que era aquele coisinha do crachá que você manda para seus alunos. Eu falei, deve ser Lorena, porque não é possível, eu fiz a prova em fevereiro e agora é dia 24, coisa pra mim. Aí quando ele chegou com isso aqui, meu Deus, eu não acreditei, Lorena. Até hoje, se você me perguntar, eu ainda não acredito que eu passei. Gente, que Não maravilhoso. Que história, Gisele. Tô muito feliz com o seu resultado. Gente, que baiana retada. Só podia ser da Bahia uma pessoa dessa? É isso que nos dá orgulho. Gente, que legal. E nessa caminhada, eu imagino que nesse dia foi um dia muito emocionante, né? Não sei se você celebrou com seu esposo, se vocês fizeram algo de especial, porque é uma grande... conquista, vamos dizer assim, né? De você ter passado por esse processo de forma tão rápida. Não é esperado. Você é a primeira pessoa que eu vejo que recebeu a certificação com menos de 15 dias de passar na prova, tendo em consideração que você mora no Brasil, né? O processo para você receber gera ali de 2 a 3 meses para esse envelope chegar na sua casa. E no seu chegou em menos de 15 dias. Então, assim, seu processo tem mostrado que tem alguém superior que está no controle dele, né? Você já percebeu isso aí, né? Que Com você certeza. está no caminho certo. E como é que foi isso, assim, para você, em termos de processo, para sua família? Você ouviu de alguém que... Cuidado, Gisele, isso não vai dar certo, pode ser golpe, ou alguém que te desmotivou, ou você realmente teve o suporte da sua família? Não, vai em frente, vai dar certo. Assim, meu marido sempre me apoiou muito. Ele sempre acreditou mais do que eu. Só que a minha mãe, porque ela não quer que eu vá embora, ela dizia que isso era bestagem, que era mentira, que negócio de ir embora do país pra quê, que não ia dar certo. Quando chegou a minha licença, até ela me deu parabéns, postando no status dela. Orgulho, minha filha, parabéns. Eu falei, agora você não quer que eu vá embora, né? Mas ela não acreditava. Então, aquela menina, criança que falava que tudo pra você era muito pouco, que você queria mais, imagino como ela recebeu essa notícia. Minha mãe, eu sou enfermeira em Nova York agora. Meu irmão, olha pra você ver. Meu irmão, o sonho dele era fazer medicina. Ele fez o vestibular e tudo, só que não passou. Só que onde ele estagiava no hospital como técnico, chegou a conversa de que ele tinha passado. Aí eu falei, agora tu tem que passar, né? Porque todo mundo tá sabendo que tu passou. Então agora tu dê teu jeito e passa no vestibular. Aí ele foi, fez o vestibular de novo e passou pra medicina, tá cursando. Que legal! Lá onde ele mora, ele falou pra todo mundo que eu já era nurse. Que eu já tinha a minha licença. Eu falei, então, como que você fala isso? Eu não tenho ainda, eu só dei o documento. E se eu não conseguir passar? Ele, agora tu também tem que passar. O único jeito é você passar. Aí quando chegou a minha licença, eu falei, tá, agora eu sou nurse. Ele tá vendo dele. A gente tem que falar como se já fosse verdade. E aí lá, todo mundo, onde ele mora, todo mundo me conhece como Nancy, porque sabe que eu vou embora. Que legal! Gente, que maravilhoso! Gostei, viu, dessa tática de dizer já que realizou, para poder já ter a pressão de ter que realizar mesmo. De não ter... Diga. Desculpa. No hospital que eu trabalhava, eu tava começando a estudar inglês e eu já tava te namorando. E aí, chegou uma paciente puérpera americana. Uau. E eu consegui falar algumas coisas em inglês. E aí eu fiquei no hospital conhecida como enfermeira que falava inglês. Só que não falava inglês, Lorena. Eu decorei as frases que eu tinha que falar com ela e eu consegui entender o que ela falava comigo. E aí ficou a pressão, né? De que eu tenho que falar inglês, eu tenho que fazer isso virar real. Porque todo mundo já me conhece como enfermeira que fala inglês. Gente, que legal, viu? Amei saber de todos esses detalhes da sua história. E aí agora, Gisele, depois disso, né, dessa realização de passou no NCLEX, eu acho que também depois dessa passagem do NCLEX, acaba que a gente fica um pouco órfão, né, dos estudos, porque a gente fica assim, aquele compromisso do estudo diário e você fica se sentindo meio que perdido, não é? Fica. Demorou uma semana depois que eu voltei da prova para conseguir voltar de novo a estudar inglês. Mas eu não sabia mais que rotina seguir. Porque, assim, eu ainda abri o Word, assim, olhava uma questãozinha ou outra, parecia que era saudade. Aí meu marido, o que tu tá fazendo aí? Tu já não fez a prova, já passou? Eu, não, só tô olhando aqui. Que legal, muito bacana isso, viu? E bacana que você tem todo o apoio também do seu esposo, né? Eu acho que isso faz total diferença no processo.
ele também já ter a questão da fluência no inglês, acho que pode te ajudar nesse sentido também, né? Daqui por diante, na prática do dia a dia, né? No falar, para destravar realmente você da sua prática. Você participou ou participa das nossas aulas de inglês das segundas-feiras ou não? Participava com o Teacher Lucas. E foi com ele que eu perdi mais a vergonha de falar. Porque eu tinha vergonha de falar. E ele deixa a gente muito à vontade. E eu percebia que tinha colegas que algumas pessoas têm mais dificuldades que outras. E eu percebia que tinha colegas que tinham muito mais dificuldade que eu. E não sentiam vergonha de falar. E aí eu falei, então eu também posso falar. Ninguém tá julgando ninguém aqui nessa aula. E aí segunda-feira era meu compromisso sagrado da turma de inglês com ele. Muito legal, isso é muito importante, porque esse é o momento de vocês realmente tentarem destravar, né, o inglês, porque a gente sente vergonha mesmo, e como adultos, a gente não quer ser julgado, né? Então é normal esse comportamento de tentar ter um pouquinho ali de receio, de não querer falar, de ter medo de errar, mas aquele momento da aula, você percebe que as pessoas estão às vezes no mesmo nível que você, às vezes com um nível mais baixo que o seu, e mesmo assim, né, estão ali tentando. Eu acho que esse é o momento de realmente de quebrar esse padrão de ter medo, de não querer falar, porque você sabe que a fala ela vai ser desenvolvida quando você se expõe. Então, se você tem medo de falar, você não vai errar e aí você não vai poder ser corrigida. Então, é importante falar, é algo que tem que ser trabalhado realmente, não é algo que todo mundo aceita assim, né, de forma muito tranquila, porque tem as questões mesmo, às vezes, do ego, né, de, ai meu Deus, tenho vergonha, será que vão me julgar? Poxa, eu falei errado. Mas eu acho que esse é um momento básico, assim, de você realmente tentar falar o máximo que puder, mesmo que errando, sendo corrigida, porque o inglês ele vai ser algo que vai ser construído, né, no seu dia a dia. Até mesmo quando você chegar aqui nos Estados Unidos, por mais que você passe na sua prova de proficiência, tenha a sua nota, né, faça a sua entrevista do sponsor, chegue aqui, vai existir desafios, né, que você vai construir o seu inglês no dia a dia. Você vai ter dias que você vai falar algo errado, e aí você vai dar risada, alguém vai te corrigir, depois você vai lembrar daquele erro que vai ser superado, enfim. Eu acho que inglês ele é uma construção. Você fez algo muito importante, que foi acreditar no seu sonho, de começar esse processo mesmo com inglês, né, muito básico, como você falou, e você tá galgando, né, dia após dia, uma melhora no seu inglês, se expondo, né, lendo, assistindo vídeos. Eu acho que isso é muito importante nessa caminhada, que eu aposto que se você não tivesse nesse processo, não tivesse tomado essa decisão, mesmo com o inglês básico, você não estaria vivendo hoje onde você está. Você estaria talvez pensando, eu preciso ser fluente primeiro para começar esse processo. E não, você tomou a decisão de dizer, não, a validação eu não preciso de inglês, eu vou começar, porque você vai querer se motivar. Você está investindo no processo e você sabe que se você não se motivar ali de estudar, de praticar, de tentar se expor ao máximo, você não vai sair do lugar. Então, eu acho que o começar a investir no processo te dá esse empurrãozinho, sabe? De dizer, não, agora depende de mim, eu já tô nisso, já tô investindo no dinheiro da minha cirurgia plástica, eu tenho que fazer isso acontecer. É desse jeito. Não é? E aí, agora é a etapa, né, de direcionamento para a parte de assinar contrato e tudo mais, né? Qual é a sua expectativa dessa fase do processo? Eu quero fazer a entrevista em pelo menos julho ou agosto. Porque assim, se eu estabelecer um prazo, aí eu tenho pressão para aprender inglês, né? Sim. E aí eu quero continuar com a assessoria de vocês para fazer meu currículo, para analisar meu contrato, porque eu tenho preferência de 3 estados. No curso que você... na assessoria da turma 15, Sim. tem também os estados e as vantagens e as desvantagens de morar em cada estado, né? E aí, acho que é 50 estados que você manda pra gente essa apostilazinha. Aí eu li todos, e aí tem 3 que são a minha preferência. E aí eu espero em julho ou agosto já tá pronta pra entrevista, né? Pra começar a aplicar. Muito bom. E você tem se você puder compartilhar, quais são esses estados que você tá ali namorando pro processo? Eu tava pensando em ou Colorado, ou Washington, ou Oregon. Porque assim, antes meu critério era um lugar que não faça a temperatura abaixo de 0. Uhum. Só que analisando questão de salário, de qualidade de vida, eu acabei optando por alguns que nevam. Eu acho que acostuma, né? E aqui em Conquista já é frio também, então
Só um pouquinho mais frio. Um pouquinho mais frio. É exatamente isso. Não são estados que são, assim, desejados, eu diria, pela grande maioria dos enfermeiros, mas é isso, né? Os estados que geralmente nevam, geralmente são os que pagam um pouquinho mais. Não por conta da neve, mas a gente tem que escolher as nossas dores, né? Eu estou aqui em Nova York com menos 10, menos 11, menos 20... Mas eu tenho que escolher a minha dor, né? Quando eu quero um calor, a gente vai pro Caribe, compra uma passagem de $200, vai lá, dá uma quebra no inverno e volta. E quando você quer frio, pra onde você não tem aquecedor em casa, aquecedor no carro. Assim, o contato que você vai ter com a neve é só de sair ali, pegar seu carro, ir pro hospital, voltar pra casa e é suportável, vale a pena. Vai ser um aprendizado diferente, né? Assim, porque... Para quem é muito do calor, eu diria, assim, às vezes, né, que morou, tipo, na capital, Rio de Janeiro, muito calor, verão, praia, né, que tem essa questão do verão muito mais presente, talvez sinta mais indo para um estado que tem um inverno mais rigoroso do que as pessoas que já têm um costume um pouco com frio. Porque Vitória da Conquista faz frio. Chega a fazer 0 ou menos 1, alguma coisa assim? Não. Eu acho que chega a 7 graus. Que já é um frio, né, considerável ali para o estado da Bahia, enfim. Mas eu acho que é uma questão de adaptação também, né? Eu costumo dizer que neve, né, só é bonito para quem tá dentro de casa assistindo ela cair da janela, né? Porque para quem precisa sair, né, ir trabalhar, ter que dirigir, limpar a garagem, limpar o caminho, enfim. É mais trabalhoso, né? Não é tão glorioso como aparece nos filmes aí americanos. Mas é algo que você, infelizmente, tem que passar a se adaptar, né? São escolhas que a gente faz na vida. E aí, é isso. Meu Deus, eu tô muito feliz, viu, Gisele, com essa sua história. Amei te entrevistar. Amei conhecer um pouquinho você melhor, um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Um pouquinho também que você compartilhou, né, do seu esposo, da sua mãe. Eu acho que isso é o que faz a beleza do processo. Cada pessoa tem uma história diferente nesse processo, vive, né, momentos diferentes, enfim. E vitórias, né, conquistas, desafios, medos também. Então, cada história de cada um de vocês que a gente mostra aqui nas entrevistas, elas são peculiares, singulares, mas que com certeza ela vai inspirar, né, outras pessoas, né, pessoas que talvez como você também tenham hoje o nível de inglês muito básico e tenham medo de começar. E aí vão ver que você realmente com inglês básico, mesmo com receio, foi lá, conseguiu, fez acontecer e hoje é licenciada nos Estados Unidos. E você está trabalhando isso agora para que você possa seguir a sua próxima etapa do processo. Então, eu acho que as nossas histórias estão aí para a gente inspirar outras pessoas, né, a viver o melhor delas. Porque eu acredito que você também tenha se inspirado em outras histórias de outros colegas que também, né, participaram desse momento aqui quando realizaram alguma etapa específica do processo e que você talvez linkou ali, né, disse, não, ele pôde, eu também posso fazer. E lá você foi e fez bem feito, né, em tão pouco tempo e assim... Tô muito feliz, viu, com a sua trajetória. Conte conosco na gringa daqui por diante para as próximas etapas, né? Etapa de preparação ali para sua entrevista, o currículo, a assinatura do contrato, que é tão importante também, né? Você realmente assinar algo que você tenha certeza do que você está assinando, esteja feliz com a sua escolha, porque é um contrato que você vai viver dentro de 2 a 3 anos. Então, é importante que você realmente tenha segurança nessa etapa do processo. E a gente está aqui para o que você precisar. E eu desejo muito mais felicidades nesse processo para você. Um beijo para sua mãe, um beijo para o maridão que está aí na força junto com você. E eu tenho certeza que ter esse apoio fez total diferença também para você nesse processo. Deixe os seus últimos comentários aí para os seus colegas que ficaram até aqui, né? Talvez algo que você tenha aprendido nesse processo, que você tenha amadurecido, que você tenha aprendido mesmo, né? De ter realizado esse seu sonho, né? Em tão pouco tempo e, claro, vai finalizar ele ainda, mas eu acho que já dá pra gente comemorar grandes vitórias suas. Assim, é possível. Você não vai conseguir estudar todos os dias perfeitamente, 1 hora, 2 horas sentada. Você tem que encaixar no tempinho que você tem, 10 minutos que eu tenho hoje, estou fazendo questão, já estou fazendo alguma coisa pelo meu sonho. E assim, eu sempre pensei assim, se eu acordava 4h50 da manhã para ir trabalhar pelo sonho de outra pessoa, por que eu não posso fazer o mesmo esforço por um sonho que é meu?
Então, assim, e quando você tiver com vontade de desanimar, vontade de desistir no meio dos estudos, vai lá, assiste um Esquenta, que você vai ver a história de alguém que já conseguiu. E isso me ajudou muito, porque eu dava uma pausazinha nos estudos para NCLEX, assistia um pedacinho de Esquenta, alguém contando como que fez, o que conseguiu. E aí eu já me animava e voltava para estudar, falava, vou conseguir também. Então é isso. Muito bom, muito obrigado, viu, Gisele? Aproveite seu dia, curta agora, né, esse seu momento de realmente estar um pouco mais tranquila em relação aí, né, os estudos, vamos dizer assim, para se preparar, né, como deve para a próxima etapa do processo, e logo em breve a gente tem um contrato assinado e boas notícias para você, tá bom? Obrigada. Um beijo grande, viu? Beijo. Fique com Deus e muito obrigada pela participação, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. E se você se inspirou nessa história tão maravilhosa da Gisele, gente, eu me emocionei nessa história dela. Viu que história encantadora, tão, vou te dizer, de muitas vitórias, mas de desafios, né, e de decisão. Ela se mostrou muito dedicada no processo e isso tem muito impacto direto com os resultados que ela teve. Então, você, que é enfermeiro, que talvez também esteja hoje como a Gisele estava no passado, com inglês abaixo do nível do mar, como a gente sempre fala aqui, aquele inglês que você só fala the books on the table, zero inglês, hi, bye, você pode começar esse processo, tá? Porque a validação, que é a primeira etapa, ela não exige inglês. É etapa apenas de documentos, apresentar documentos, pagar taxa e análise documental. E a partir do momento que você caminha nesse processo, você vai se expondo ao inglês, vai melhorando, vai estudando para as próximas etapas. E foi exatamente o que a Gisele fez. Ela não esperou ser fluente, ela começou dentro das condições que ela tinha. E é por isso que, um ano após, ela já vive essa etapa do processo. Então, é possível, é viável, é real. Para você que é enfermeiro, tem um grau de bacharel e quer ser um enfermeiro licenciado, atuando legalmente nos Estados Unidos, recebendo o seu green card, trazendo a sua família, tudo isso é possível para aqueles que começam. E se tudo isso fez sentido para você, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com o passo a passo de como é possível você também validar o seu diploma. Então, eu espero que você assista essa aula para você então entender e ficar mais a par desse processo. Então, vejo você no nosso próximo entrevista e é um prazer tê-los aqui toda vez que a gente está aqui apresentando um colega, né, um enfermeiro que está vencendo nessa caminhada. Um abraço e vejo vocês logo mais numa próxima entrevista. Tchau, tchau.